sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecer. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um homem abençoado, um homem que cumpria todos os mandamentos da lei de Deus, sinal de bênção, a prosperidade. É uma teologia antiga que talvez perdure. Certamente alguns fariseus sorriram. Opa, a história começou bem. Somos nós. Estamos bem, vestimos, comemos. Um pobre, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. A pobreza, sinal de desobediência a Deus. As feridas, doença, pecado. Quando a gente lê o livro de Jó, os amigos de Jó, a mulher de Jó, queriam que ele confessasse o pecado. Ele disse: Não, eu não pequei. Então, no mundo antigo, a pobreza e a doença eram sinal de pecado. Então, a gente tem que ver esse detalhe aqui, que Jesus já começa a mudar a história. Um homem rico, indefinido, uma pessoa. O pobre, chamado Lázaro. O rico não tem nome, é comum. O pobre é chamado pelo nome. Em hebraico, Eliázaro significa: meu Deus me ajuda. Então, aquele que está ali para pegar migalha e se lhe for dada, ninguém presta atenção nele, Deus olha para ele. Ninguém dá valor nenhum para ele, porque ninguém tem valor, para Deus tem um valor imenso. Ou seja,
Não tem nenhum filho, uma filha de Deus que seja desprezível, que seja menos. Já começa a mudança. E a gente vê na narrativa de Jesus, que o povo dele, naquele tempo, eles conheciam muito bem o livro de Enoque, que fala sobre esse mistério do mundo do além. Então falava muito dos tormentos, dos castigos, e Jesus usa essa imagem. E a gente vê que o destino é diferente. O pobre, ambos morrem. E a gente vê que a morte é a solução para muita coisa. Quem se vestia com roupas finas, elegantes, ou um pobre? Tirando a roupa, qualquer roupa, todas as roupas, sobra a carne, sobra a humanidade. Isso é o que permanece. Isso é que é fundamental. Isso que nos faz todos absolutamente iguais, também na dignidade de filhos e filhas de Deus. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. O rico morreu e foi enterrado. Diferente destino. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, na linguagem de Enoque, Lázaro viu Abraão, o rico viu Abraão com Lázaro e gritou: Pai Abraão, tem de piedade de mim. Mas continua com mania de grandeza. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua. Não tem humildade nenhuma. Depois ele vai implorar, suplicar. Mas até na outra vida continua mandando. Quer mandar até em Abraão. Que arrogância, que prepotência. Abraão respondeu: lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Interessante, molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua. Lázaro esperava ao menos as migalhas que lhe caíam da mesa. Pouca coisa para Lázaro, pouca coisa para o rico esbanjador, o que vivia bem. Grande abismo. Essa diferença que continua até hoje. De Jesus vem 20 séculos. Se a gente for pegar o profeta Amós, mais 8 séculos, ele profetizou antes do exílio da Babilônia, o mundo continua assim. Essa indiferença. Manda avisar meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los. A resposta de Abraão é muito simples: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Amós, 800 anos antes de Jesus vir ao mundo, já tinha falado: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, tão seguros nas alturas da Samaria, dormem em camas de marfim, deitam almofadas, comem à vontade, tocam, cantam, bebem vinho, se perfumam e não ligam para os outros. Quando os babilônios vieram, arrasaram, levaram todo mundo escravo. Então, quando um grupo de pessoas, num país, numa nação, num povo, vive indiferente ao sofrimento da maioria, cuidado, que esse sofrimento da maioria também há de ser o seu. Está chamando a nossa atenção para a solidariedade. Nós somos solidários no bem e no mal. Se a situação estiver boa, tem que estar boa para todos, não só para um grupinho de privilegiados, com uma multidão de excluídos. Então a gente vê que essa linguagem aqui, desta página do Evangelho, não é para abençoar essa diferença absurda de ricos e pobres. Uns têm muito, outros não têm nada. Não, isso não é vontade de Deus. Quando a gente não presta atenção na palavra, a gente acha que é assim. Escutar
Moisés e os profetas. Não querer sinais prodigiosos, porque nem se os mortos voltarem, eles acreditarão. Lázaro voltou, Jesus voltou, ressuscitou, e quem acredita em Jesus ainda hoje? É bonito a gente ver como as primeiras comunidades cristãs interpretaram bem e viveram a mensagem de Jesus. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. É difícil. Também já naquele tempo já teve problema de alguém que roubava da comunidade, mas aquelas pequenas primeiras comunidades conseguiram que não tivesse diferença absurda entre os filhos e as filhas de Deus. Que todos sejam Lázaros e Lázaras, meu Deus me ajuda. No nome do pobre Lázaro já está aí uma definição de pobre. Quem é pobre? Aquele que depende única e exclusivamente de Deus, não das suas contas, do seu poder, das suas capacidades, que tudo é dom de Deus. E nós só temos este tempo de nossa vida para nos corrigir dessas atitudes, para diminuir esse abismo. Vejam, a migalha e o dedo molhado na água, a ponta do dedo, muito pouco. Se tivesse dado as migalhas, teria a ponta do dedo molhada de água. Se tivesse dado comida, teria sido recebido por Lázaro. Mas como que eu vou fazer isso? Nem a Previdência Social dá conta. Sim, se eu tenho saúde, eu vou diminuir o abismo com quem não tem saúde. Quando a gente tem alguém doente na família, a gente percebe isso. E quando a família é solidária e unida, não pesa para uma pessoa só, como é bonito. E como se equilibra tudo. Quem tem sabedoria ajuda bastante quem não tem a sair da ignorância, diminui o abismo que há. E assim por diante sucessivamente, porque a ganância, o acúmulo que gera o desperdício, não é de Deus. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, combate o bom combate da fé. Então a gente vê em nosso mundo, antigamente até hoje, a gente é apegado aos bens, às coisas que tem. E aí nós temos esses homens e mulheres que chamamos de santos e santas, que chamam nossa atenção para isso. Que Jesus nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E Jesus mesmo se fez pobre, ele que sendo rico, diz São Paulo, fez-se pobre para nos enriquecer. Se rebaixou quando assumiu a nossa condição, sendo igual a nós em tudo, menos no pecado, em tudo. Então Jesus nos dá esse grande exemplo, e a gente tem que prestar atenção e não ficar só no discurso. Uma página desta do Evangelho, se o cristão fala que, mas então sempre teve, sempre terá, aí nós damos razão para aquele filósofo que é mais politólogo e sociólogo, Karl Marx, que ele disse, mais de 100 anos atrás, que a religião é o ópio dos povos. Isso porque aí vai fazer muita gente ficar quieta, resignada, porque não tem acesso aos bens que são de todos. A água, a natureza, os bens todos. Não numa sociedade de consumo, consumista, que temos que ter mais e mais e cada vez mais. Mas uma sociedade de irmãos, de gente que coopera, de gente que se ajuda, de gente que trabalha. E nós estamos longe. Que testemunho de cristãos nós temos dado? Precisamos crescer nisso.
sermos Lázaros, não deixar abismo de diferença entre nossa vida e a vida da maioria dos nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude. Jesus conta a parábola porque não adianta raciocínio. Ninguém convence ninguém com raciocínio. Jesus também não quer forçar ninguém a nada. Por isso que ele conta uma parábola para ver se a pessoa medita, se ela tira suas lições, suas conclusões, se ela aceita e se ela entra nesse caminho. Aquele cobrador de impostos que Jesus visitou a casa ficou tão feliz. Zaqueu, desce da árvore. Depois Zaqueu fala para Jesus: Senhor, se eu roubei do meu irmão, eu vou devolver o quádruplo, 4 vezes mais. Ou seja, se roubou, o que ele aplicou e lucrou, e o que ele ia dar de generosidade. Ele ia ficar sem nada, mas ele sentiu, porque Jesus fez ele descer da árvore e foi na casa dele, que ele precisava criar um mundo novo, um outro mundo que é possível. Não adianta a gente querer buscar planetas a milhares de anos-luz para ver se a gente vai lá também poluir e devastar, e mandar um bando de gente para lá, ou ir um grupinho de gente especial e deixar a maioria aqui. Não, o nosso mundo é este, a nossa vida é esta, e a vida eterna é a vida do eterno em nós, que já começou no momento da nossa concepção e vai até a hora que a gente estiver junto do nosso Pai Deus. Esse é o nosso destino, e para o nosso Pai Deus todos são iguais, absolutamente. Não é sistema político que vai fazer a gente ser igual, mas é o amor e a caridade cristãs que fará um mundo melhor. Em pé, façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus